Tá bom, então. Práticas do psicólogo frente a políticas públicas. Então, a gente falou da importância das políticas públicas, agora a gente tem que falar como que são essas práticas do psicólogo frente a essas políticas públicas. Deixa eu pegar meu laserzinho aqui. Psicólogo escolar e as PBs. Para conseguir compreender o fenômeno escolar, os psicólogos escolares entenderam que a escola se materializa em uma concepção histórico-cultural e que os dados coletados sobre a educação não são plenos. Isso aqui é muito importante, pois não analisam a realidade de todas as escolas. E quem a instituição, escola, é o projeto em construção. Gente, eu escrevo tudo errado, porque eu não reviso depois de fazer os slides, então tá tudo errado aqui. Mas, enfim. Por isso, o papel do psicólogo documentarem os que não são documentados, dar voz àqueles que normalmente são silenciados. Então, quando a gente vê pesquisa nas escolas, nem sempre a gente vai ver representado nessas pesquisas, nessas coletas de dados, nem sempre são representados esse tipo de pessoas. E o papel do psicólogo é dar voz para essas pessoas que estão na escola, mas não são vistas, né? Isso é muito, muito importante, para que hajam justamente mais políticas públicas para que a escola se torne um ambiente cada vez mais democrático. Aí aqui tem uma frase também do texto, eu tirei várias citações, porque as citações são muito boas. Consideramos que a atuação do psicólogo diante da questão escolares deverá considerar os seguintes elementos. Compromisso com a luta de uma escola democrática, como eu falei, isso aqui aparece muito, gente, escola democrática. E com qualidade social. Ruptura epistemológica, que é basicamente a base do conhecimento, né, a base teórica de qualquer teoria, relativa à visão adaptacionista de psicologia, né? E a construção de uma praxis psicológica frente à queixa escolar. Ou seja, que já tenha superado esse objetivo de queixa escolar. Queixa escolar é a mesma coisa que fracasso escolar. Então, nosso objetivo não é mais ficar vendo queixa escolar, e sim o fenômeno escolar como um todo. Conhecimento das políticas públicas vigentes. Então, é tudo isso daqui, né? Engloba tudo isso. Uma escola democrática, de qualidade social, ruptura com o adaptacionismo, né? Uma psicologia que supere o fracasso escolar e a queixa escolar e que tenha conhecimento das políticas públicas que estão vigentes no momento, né? Esses 4 pilares. Esse compromisso é político e envolve a construção de uma escola participativa que possa se apropriar, né, dos conflitos nela existentes e romper com a produção do fracasso escolar. Então, gente, quando a gente consegue se apropriar dos conflitos, ou seja, a gente consegue entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, a gente consegue resolver isso. E isso pode romper com a produção do fracasso escolar, entendeu? Quando a gente toma consciência desse tipo de coisa. Aí eu puxei umas setinhas aqui para explicar umas coisas, né, sobre o fracasso escolar e a produção dele. O fracasso escolar é produzido pela estrutura e sistema em que a escola se encontra. Porém, servindo aos interesses da classe dominante, surgem teorias que ocultam este caráter estrutural, criando histórica e socialmente usado teorias culpabilizadoras, como o boi de piranha. O fracasso está no indivíduo que não aprende, está na biologia, está na cultura ou está nos professores. Então, por que isso acontece, né? Se o problema está na criança, eduque-a. Se está na pedagogia, mude o método. Se está na biologia, medique. Mas se está na estrutura onde a classe dominante exerce o poder? E se o problema está no neoliberalismo? E se o problema está no capitalismo? O que faz, né? Olha só, né? Como que a gente resolve esse problema? Então, dá para entender por que esse tipo de teoria era tão forte, né? Porque ele serve para ocultar o real motivo do fracasso escolar. Quem realmente produz o fracasso escolar, né? Então, aqui, por exemplo, o problema está na criança, eduque-a, que é a educação tradicional. Se está na pedagogia, mude o método, pedagogia da escola nova, né? Se está na biologia, medique, que é esse movimento de medicalização, patologização e etc, né? E quando a gente fala que o problema está na estrutura da classe dominante, aí nós estamos falando da psicologia escolar crítica, entendeu?
da voz para quem é calado. Do ponto de vista epistemológico, cabe ao psicólogo construir o conhecimento a partir das minorias populares oprimidas, dando voz àqueles que, na maioria dos espaços sociais, não a têm. Ou seja, enfatize a construção de uma pedagogia do oprimido e o resgate do lugar do sujeito na prática pedagógica. Deste modo, tirando a carga culpabilizadora de quem que vem sendo jogada nos ombros dos indivíduos nas escolas e desmistifica a tendência de reduzir o sujeito ao psicológico ou biológico, trazendo a importância da relação social e outros aspectos que transpassam o sujeito no fenômeno escolar. Então, o que a gente está falando aqui, né? Que isso daqui, gente, está no nosso, como que é o nome? De ética, nosso negócio de ética que eu esqueci agora, que a gente aprende lá, a gente tem que ler, código de ética. Então, no nosso código de ética, que a gente tem que lutar pela democracia e pelas minorias, entendeu? E quando a gente fala que a gente tem que tirar esse peso do sujeito, é justamente sobre isso, sobre a individualização, né? Então, tipo, o problema não está em mim. Eu não sou... eu não estou fracassando aqui por minha culpa. Tem vários fatores que ajudam para que eu seja puxado para baixo e outras pessoas sejam puxadas para cima, entendeu? Essa compreensão, essa tomada de consciência que as coisas não estão só sobre o nosso controle, mas sobre o controle de outras coisas, né? Que impedem o nosso desenvolvimento ou etc. E é muito importante falar aqui, ó, que reduz, tirar essas tendências que reduz o sujeito ao psicológico ou biológico. Então, não falar que, tipo, ele não aprende porque é no complexo de Édipo dele, etc, etc. Sabe? Então, a gente vai tirando a coisa de o fenômeno escolar de uma coisa só. Então, a criança não aprende por causa disso aqui do Édipo. Não, a criança não aprende por causa desse problema biológico, entendeu? Não é só uma coisa, são várias e várias coisas. Entendeu? Alguém tem algum comentário para fazer enquanto eu coloco aqui o que é para colocar? Que eu tô salvando... eu tô salvando meus bagulhos aqui. Sim, e aí aqui fala, trazendo a importância das relações sociais. Sim, totalmente importante. Né, e outros aspectos que transpassam o sujeito, né? Que é realmente o fenômeno, né? Isso, exatamente. Que tá no Escolar. social, exatamente. E o social é o quê? É tudo, né? Então, quando a gente se volta para o social, a gente está se voltando tanto para a estrutura e sistema que nós estamos, quanto para os sujeitos que estão ao nosso redor, quanto tudo. Então, é isso que a Bárbara falou, né? Tudo se resume a não focar em um ponto só para falar da escola e do fracasso escolar. Voltou? Voltou, gente? Tá certo? Acho que agora foi, né? Não tá mais cortando. Não vai ter baladinha hoje de novo, Bárbara, para você dar risada. Hoje não. Então é isso, né? Quando a gente se volta para o social, a gente se volta para o todo, né? Tanto para o sistema, pela estrutura, quanto para quem está ao redor de nós, né? E tudo isso daí, né, vai conjecturar como nós somos bem-sucedidos ou não. Não só isso, né? Claro que tem mérito próprio nosso, mas assim, só pelo nosso mérito, né, a gente não consegue só por ele. Tem várias outras coisas que dependem. Só porque eu falei, né? Só porque eu falei caiu, mas foi por causa da internet dessa vez, não foi por causa de mais nada. Enfim, chega de falar disso daí, senão vai... Será que deu... Gente, será que deu pau no meu computador? Será que tá funcionando? Será que não tá funcionando? Tá tudo certo agora. Bicha... Tá bom, então. Vamos em frente antes que dê pau no meu computador. Natasha voltou. Estávamos falando de práticas do psicólogo frente às políticas públicas, que devemos tirar peso do patológico, do biológico, não individualizar, escola democrática, e para isso nós precisamos de políticas públicas, entender as políticas públicas. Belezinha, pode continuar, obrigadinha. Tá certo, então, vamos em frente, então. Dá mais para que calado? Tá.
Aí aqui a gente entra em outro tópico, né? Que é a psicologia escolar educacional. Nossa, gente, isso daqui vai ser... Acho que isso daqui vai ser a parte mais longa. Mas tudo bem, vamos lá. Agora a gente vai entrar na parte histórica da psicologia escolar, né? E a gente, quando tem esse questionamento, né, do nome que vai levar a esse campo, a gente tem que ver a história. Porque ao longo da história, a psicologia escolar, né, da prática como a gente conhece, ela teve vários nomes. E cada um desses nomes foi relacionado com uma prática da psicologia, né? Interesses, objetivos, etc. Então, é muito difícil a gente falar qual que é o nome, né? A gente tem que ver quais são os interesses, sabe? Então, a gente vai dar uma olhada aqui, para dar uma olhada aqui. Olha só como eu estou didático hoje. Porra, eu vou abrir minha porta, já volto. Eu abri minha porta para ver se a internet veio mais fácil. Se eu cair é por causa da minha internet que caiu, não foi a Melanie Klein que vem aqui mexer no meu computador, tá? Meu computador é novo sim, tá bom, Bárbara? É a internet que não é tão nova. Tá bom, então. Uma posição confortável, mas não exata, né? Então, se cair desse jeito aqui, tá errado. Porque foi o jeito que a cara colocou, basicamente, né? Que escolar, que a psicologia educacional é a área do conhecimento que advém da psicologia, ela se encarrega das teorias e a parte teórica. E a psicologia escolar é a psicologia educacional aplicada, ou seja, se encarrega de aplicar as teorias técnicas. E técnicas é a parte prática. Só que não é bem assim, sabe? Porque quando a gente for ver na história, a psicologia educacional, ela já estava em ambos os âmbitos, né? Ela estava tanto na parte teórica quanto na parte prática. Então, essa não é tão exata. Ó, quer ver? A visão apresentada anteriormente não é exata, pois ao longo da história da psicologia, em relação com os indivíduos, com a educação, várias nomenclaturas foram dadas, e nem sempre vão corresponder ao determinado slide anterior. Como exemplo, a psicologia educacional, por muito tempo no Brasil, reuniu os dois aspectos, práticos e teóricos. Então, aqui é um resumo, que a Kaira deu um exemplo que poderia cair na prova, né? Que, como que era a psicologia até a década de 70, né? Então, sem entrar nos meandros disso tudo aqui que a gente vai ver, segundo período, quarto, quinto, etc., sem tudo isso daqui, em resumo, né? Até a década de 70, como que era? Só um resumo, gente. Um resumo. Adaptacionista, foco na queixa escolar e no fracasso escolar, foco no fracasso no indivíduo que não aprende, moldar as crianças, ocultar o caráter político, histórico e social da escola. Isso aqui é basicamente o cerne, sabe? Aí cada período vai trazer isso de uma forma diferente. Aí eu vou trazer de forma mais aprofundada aqui para a gente ter uma noção. Essa acho que é a maior parte. Esses daqui são os maiores slides que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 slides, é bastante coisa. Tá bom. Aí a gente vai ver os períodos da psicologia escolar no Brasil. Alguém tem alguma coisa para falar antes da gente entrar nessa aventura? Acho que não, né? Não falamos tanta coisa ainda. Então, para a gente entender esse processo histórico, a gente tem que se focar nos interesses, objetivos e métodos de cada época, né? Para a gente ver como que ela funcionava. Então, o primeiro período, que é de 1500 a 1900, foi dividido em dois períodos. Primeiro foi os jesuítas, que era ensino religioso e católico, catecismo, né? Aí depois veio as revoluções pombalinas, que eu chamei de... Como que eu falei quando estava você e a cara, Natália? Pombinas? As revoluções pombinas? Eu falei alguma coisa assim. Foi, ela até riu. Ela deu risada. Das revoluções pombinas aqui, que veio o ensino laico, né? Aí veio o uso de conceitos behavioristas, ensino diretivo, né? Professor como protagonista da aprendizagem, e ensino e o aluno aprende passivamente. Aí, quais eram os interesses? Dominação e controle, né? A gente está falando de uma época de colonização e depois de uma época de estabilização daquelas pessoas naquela terra. O objetivo, moldar o comportamento das crianças. Método,
moldá-las às características do adulto. Para isso, se utilizava de castigos e prêmios, ou seja, punição e reforço. Segundo período, eu coloquei um D a mais aqui por algum motivo. Medicina entra no processo escolar, biologização do estudo, testes psicométricos para detectar anormais, psicologia como função ajustatória. Então, isso daqui é um resumo do que foi o segundo período. Cara, eu vou falar muito do segundo período, porque muito que a gente viu na sala de aula tem a ver com o segundo período. Então, no segundo período, veio tudo que é mais de desgraçado para a educação, que é a medicina entrar no processo escolar, e, por causa disso, ter a biologização desse ensino, os testes psicométricos sendo usados para detectar pessoas anormais, e a psicologia como uma função ajustatória. Então, você não está dentro do padrão, vem cá, nós vamos te ajustar. Então, tudo que é mais de ruim para esse período da psicologia está aqui no segundo período. Por isso que eu trouxe tantos slides falando dele. Porque aqui é a origem de muita coisa. Eu vou fechar minha porta, porque eu falo muito alto aqui em casa, né? E ninguém é obrigado a ficar escutando a evolução histórica da psicologia educacional. Então, eu vou fechar ali, e se começar a cortar, eu abro de novo. Tá bom. E quais eram os interesses, objetivos e métodos, né, desse segundo período, que é de 1900 a 1930, né? Os interesses dessa área se voltavam para o desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento da criança, né, como ela se desenvolvia. Já em relação aos objetivos, se baseava no ortofrenia, trabalhando a questão da criança anormal. Então, o foco nessa época era a criança anormal, a criança que não aprende. Se começar a cortar, gente, vocês avisam, por favor. Rosângela voltou. Ah, não, é a Débora que entrou. Tá certo. Então, nesse segundo período, o foco era na criança normal. E a partir daqui, o foco vai continuar sendo na criança, tá? Até a década de 80, o foco vai continuar sendo na criança. Já em relação ao seu método, se guiava por movimentos higienistas. Gente, essa palavra é muito nojenta, higienista. Se enfatizavam os métodos de intervenção médico-culturais e clínicos para resolver os chamados problemas das crianças. Por isso, eram utilizados testes psicométricos para fins de medir a inteligência média das crianças. Olha que absurdo, gente, né? Veio um movimento higienista mental, onde, se você fosse uma criança normal, você era levado para o médico para poder ser adequada, né, para resolver esses problemas. Aí vem aqui a medicina, né? Então, aqui, ó, quando a professora falar de medicina, medicalização, começou tudo aqui no segundo período, gente, de 1900 a 1930. Então, né? Inclusão nem pensar, exatamente. Neste período em que a psicologia passa a atuar junto à medicina para lidar com crianças anormais, usando para isso testes psicométricos para medir se a criança se enquadrava ou não na curva padrão. Gente, né, a psicologia se uniu à medicina, só desgraça acontece, porque aí vem patologização, vem medicalização, sabe? Tudo isso daí. Por isso que a psicologia tem um caráter tão médico, né? Tipo, usar palavras como anamnese, diagnóstico e etc., né? Porque tem um passado muito assim, um encarne com a medicina, né? Nesses aspectos higienistas, nesses movimentos higienistas que aconteceram. É neste momento em que a medicina começa a se aproximar da educação, o que permite mais para frente o surgimento da medicalização do processo de ensino. Segundo período, movimentos, né? Que a gente entende os movimentos que acontecem na época para ver como que estava a concepção, né, das pessoas sobre a educação. Os movimentos que influenciaram este período tinham caráter extremamente adaptacionistas. Essas referências iniciais da psicologia educacional tinham relação com o crescimento, com a crescente onda do movimento da higiene mental, ou higienista, que se tornou expressivo no país no início de meados do século XX. Também foram influências iniciais a expansão do movimento psicométrico e da psicanálise e da psicologia infantil, que era conhecida como peuricultura, ou pedagogia terapêutica, como era chamada. Então, a psicologia nessa época,
ela tinha um caráter adaptacionista e ajustatório, né? A criança que não se enquadrava no normal da época, né, medido por testes, era levado para o médico, era levado para o psicólogo, né, e ia para essa terapia pedagógica, onde era basicamente essa função ajustatória. Então, a criança era ajustada ao sistema de ensino. Aí vem aqui a parte da terapia, né? A terapia, chamada na época de pedagogia terapêutica, surge então como um método para lidar com crianças problemas, acentuando o movimento higienista escolar e mental, limpar as escolas de crianças com comportamento ou intelecto fora do normal. Gente, nojento. Para mim isso daqui é nojento. Em resumo, a psicologia educacional, teoria e prática, tinha como objetivo principal diagnosticar as crianças no interior das escolas quando a sua normalidade ou anormalidade, e baseada no experimentos e testes, garantir a divisão em classes ou escolas especiais para atendimento de suas necessidades especiais, se for o caso. Entra em cena as ideias de normatização que se acresce à adaptação e atendimento de anormalidades, por meio de trabalhos terapêuticos garantidos por meio da higiene mental escolar. Então é isso, né? Limpa, né, quem está dando problema nas escolas e joga numa escola especial lá. Essa era a solução deles na época. Hoje em dia ainda também um pouco. Segundo período, a biologização, né? E a biologia. Então, quando entrou em foco a medicina, pôde entrar em foco também a biologia, né? Porque, né, medicina e biologia, né? O movimento higienista, a entrada da medicina na educação e a psicologia como função gestatória levam a uma biologização da educação, mais uma vez voltando o foco para o sujeito, no caso, para o organismo com justificativa para queixa do fracasso escolar. Então, a criança não aprende mais porque ela se comporta mal, não, é o organismo dela que está errado, é a deficiência dela no cérebro que faz com que ela não aprenda, entendeu? Então, muda o foco de novo. Continua na criança, mas o foco muda. O nó do Fuca. Foda. Aí, finalmente, entramos no terceiro período, que é de 1930 a 1960, que é do escola-novismo. Alguma coisa, alguém que tem alguma dúvida desse segundo período? Ou algum comentário a fazer? Tudo certo aqui. Beleza, Má. Terceiro período, escola-novismo. Aí, a partir daqui, a gente vai passar um pouco mais rápido. Esse daqui só tem um slide? Só tem. Aqui, acho que a partir daqui não tem tanta coisa. Beleza. Até que tá passando rápido, gente. Achava que ia passar devagar, mas acho que não tá passando, não. Terceiro período, escola-novismo. A escola nova segue uma ideia ilusória de igualdade de oportunidades. Então, tá vendo aqui, né, que já começa ruim com uma ideologia onde todo mundo é igual, né? Que surge de um movimento liberal, que é quando tem o crescimento do capitalismo e etc., do neoliberalismo, eles precisam desse tipo de ideologia para convencer a população, né? Porque não é um movimento popular, né? Deste modo, negando as diferenças de classe social devido às estruturas sociopolíticas da época, deixando o foco e a responsabilidade no indivíduo pelo seu sucesso ou fracasso. Então, né, extremamente neoliberal, né? O seu fracasso, o seu sucesso depende somente de você, né? Tendo essas bases, é possível entender o porquê das relações entre psicologia e escola nova ter começado a partir de testes psicométricos e estudos sobre inteligência e maturidade para aprender. Ao entender e explicar as diferenças individuais, era possível culpar o indivíduo pelo seu fracasso ou condição, excluindo o fator social. Então é isso, né? Essas pessoas, elas não estão fracassando por causa do sistema, né, social. Não, elas que têm algum problema mental. Elas têm um problema na biologia delas, né? Problema orgânico. Então tira o foco do social, mais uma vez. O objeto de interesse primordial passa a ser a criança no contexto educacional, e a finalidade compreender suas características, seu processo de desenvolvimento, tendo como método agora não apenas a psicometria, mas também o foco no estudo da influência da família e contextuais. Então, passa
ele abrange um pouco mais a visão, né? Não é só mais a criança, não é só mais a biologia, mas é também o contexto familiar. Então, tá vendo que tá começando a abrir um pouco, né? Tava muito fechadinho, começa a abrir um pouco mais a visão. Deste modo, o foco da psicologia era estudar os aspectos do desenvolvimento da criança e vincular ao contexto escolar, a fim de aplicar de forma adaptacionista, tendo como identificação a pedologia, a peoricultura, a paidologia e a paidotécnica. Então, nessa época, a psicologia escolar tinha mais ou menos esses nomes aqui. Para mostrar novamente, né, que os nomes que a psicologia escolar tem ao longo do tempo são referentes à finalidade dela e como ela atuava, né? Então, nessa época, ela atuava dessa maneira aqui, por isso tinha esses nomes. E associadas a esses nomes. Tá, temos mais 10 minutos. Quarto período, psicologia do escolar. 1960 e 1980. Errei aqui. De 1960 até 1980. Aí aqui tem um enorme crescimento fabril, né, de movimento da indústria. A indústria cresce muito nessa época no Brasil e tem como aproximação o taylorismo, né, que é aquele pensamento muito voltado para a produção. E a psicologia educacional passa a ser a psicologia do escolar, dando ênfase no indivíduo que está na escola, mais especificamente o aluno problema. Criança que tinha dificuldade na aprendizagem por algum motivo, sendo esses alunos especiais que deviam ser discriminados dos outros alunos, se designando para salas especiais. Então, tá vendo que é mais ou menos a mesma coisa que antes, só que com uma ideia diferente. Antes era algo mais medicalização, aí depois foi para algo mais mérito, agora é algo mais voltado para o taylorismo e para produção mesmo, produção não, mas para o rendimento. Como anteriormente, a presença dos testes psicométricos é grande nesse processo. Então, gente, psicometria sempre anda no lado a lado das teorias adaptacionistas. Nesse contexto, o objeto de interesse desloca para o indivíduo que apresenta algum tipo de desvio daqueles considerados normais. No contexto educativo, era chamado de crianças-problemas. A finalidade da psicologia educacional interessava nessa temática é então constituída com base na identificação e discriminação desses diferentes, a partir do método de aplicação de instrumentos psicométricos, e avaliando em moda de período. Então, a finalidade da psicologia nesse período é identificar quem eram os anormais e tirar eles do resto da turma, né? Discriminá-los, né? Então é isso. É parecido com os outros, mas com focos meio diferentes, né? Aí foi nessa época que surgiu a teoria da carência cultural. A teoria da carência cultural, ela surgiu do choque de uma teoria de igualdade social num país com um sistema que não é igual, né? Então, uma ideologia e uma teoria de igualdade num país que não tem igualdade. Então, o que acontece? As crianças de camadas mais populares, elas tinham um rendimento baixo. Então, tiveram que montar uma teoria para justificar isso. Aí surgiu a teoria da carência cultural, né? Onde os ambientes tinham eles tinham baixo estimulante, etc. Então, a culpa era dos ambientes deles que não tinham tanto estimulante e tal. Aí a escola entrou com uma função compensatória para essas crianças, né? Então, introduziu mais o fator social, né? Então, tipo, apesar de ser equivocado, ajudou a mais para frente surgir mais ênfase na parte social, né? A partir daí, pode-se superar o determinismo biológico, uma biologia educacional, para passar a atender aos fatores sociológicos. Esse movimento foi importante para que mais para frente viesse as críticas e a psicologia do escolar e do foco na criança problema, que é o que a gente vai ver aqui.
Em 1980 veio a crítica, né? O período da crítica, que a gente viu lá atrás, que teve abertura democrática, que teve blá, 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 né? Aí tudo aquilo lá culminou nisso daqui. O movimento de crítica e valorização do social se inicia na década de 80, em diversos setores do país devido à abertura democrática. Um desses setores foi a psicologia, com destaque de emancipação da psicologia social, liderada por Silva Lane. Gente, se vocês conhecem a Silva Lane, pelo amor de Deus, vão ver coisa da Silva Lane. Ela é genial. Ela, assim, incrível. Ela foi, assim, uma revolução na psicologia social. Desta série de mudanças na educação não podia ficar de fora, né? Então teve várias mudanças e em vários aspectos, na psicologia, na saúde, etc., e também na educação. A Pato, ela foi a Silva Lane da psicologia escolar, né? Ela que liderou esse movimento de crítica e de renovação, né, desse campo. Ela lançou o livro Psicologia e Ideologia e traz uma nova visão para essa área, tirando o foco do indivíduo e se atentando ao social. Aí, né, a Pato lança esse livro que quebra os paradigmas do momento e, assim, consegue produzir novos rumos para a psicologia escolar, né? A publicação de Pato foi um divisor de águas e convidou os profissionais da área para uma reflexão, sendo possível, assim, romper com os antigos paradigmas para criar novos, renovando também os objetivos de estudo, perdão, os objetos mesmo, os objetos de estudos, os interesses, finalidades e métodos da psicologia escolar, né? Foi nessa época em que se aplica o nome psicologia escolar, rompendo com a psicologia educacional, considerada agora como representante do pensamento tradicionais, de cunho ajustatório, adaptacionista discriminatório, que ora assumindo feição biologistas, medicalizantes, ora defendendo teorias como aquelas oriundas do pensamento higienista e carência cultural. Então, nesse período aqui, fica delimitado que psicologia educacional está ligado aos fatores anteriores, de fatores ajustatórios, etc. E psicologia escolar seria a psicologia crítica, que nega esse tipo de fator, né? Que é o que a gente viu antes, que seria essa psicologia que preza pela escola democrática, pela qualidade de ensino para as camadas mais populares, né? Uma psicologia do oprimido e etc. Então, a psicologia escolar agora passa a representar uma psicologia crítica, com novas bases teóricas e metodológicas, focada no processo de escolarização e sua relação com o contexto sociopolítico-cultural, em que a educação e a escola se inserem. Então, a escola consegue finalmente ser vista como um todo, né? Não só por um foco numa coisa só, que no caso seria, né, o fracasso escolar ou a queixa escolar. É visto por um processo inteiro, né? O foco passa a ser o processo de escolarização e não o fracasso escolar. Vocês conseguem entender a importância disso? É muito importante. Quinto período. Nessa visão crítica, o objeto de interesse se torna a investigação e intervenção nos contextos educacionais e processos de escolarização, compreendendo que o fracasso escolar não está ligado a um indivíduo, criança problema, professor ou família, mas sim a todo. Deixa eu ver se mandaram mensagem. Cara, finalmente entendi a história da psicologia escolar. Iha! Que bom, Keneia. Isso aqui pode se levar em conta da psicologia como um todo também, mais ou menos. A psicologia como um todo vai mais ou menos nesse sentido também. Então, né, para de ser ligado ao indivíduo, mas sim ao todo de um processo, cujas origens se referem à multiplicidade de fatores, incluindo as políticas públicas educacionais, a formação docente, o material didático e a organização do espaço escolar, entre outros. E é tudo nisso que o psicólogo escolar trabalha mesmo na prática, né? Nos espaços, no planejamento de aula, no material, na política pública, etc., né? Nessa linha de pensamento, a função do psicólogo escolar é de modo crítico, sem o uso de testes psicométricos que mensurem níveis de inteligência normal,
busca ir às origens e raízes do processo de escolarização, compreender suas diferentes facetas, incluir em seu trabalho uma atuação junto à aprendizagem, ao docente, à família, à escola, à educação como um todo e à sociedade. Então, a psicologia escolar se torna uma psicologia escolar radical, né, que vai à raiz do problema, né, radical no sentido de raiz, né? Ela não fica num espantalho, que seria a medicalização, a doença mental ou qualquer outro fator. Não, ela vê tudo como um todo, entendeu? E assim ela consegue finalmente chegar à raiz do problema. Utilizam-se diferentes métodos e estratégias que atendem às necessidades das instituições escolares, dos educadores, dos educados e da comunidade escolar como um todo, em que são inseridas. Então, como, né, o foco já não é só mais na criança, é na escola, é nos professores, é em todo mundo que está envolvido nesse processo escolar, não só de educação, mas processo escolar mesmo, sabe? Aí aqui, né, quinto período é a grande mudança, que passa de queixa escolar para fenômeno escolar. Mudar o foco da psicologia escolar e abandonar o foco na queixa e no fracasso escolar